Boa noite. A paz do Senhor, amém? Muito bom nós podemos nos alegrarmos. Hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro culto normal aos domingos, nesse horário, às 8h30. Quando nós, lá no passado, no ano de 2010, nós instituímos aqui, nessa igreja, um culto em português, mesclado com castelhano. Ele foi de domingo às 18h30. E por um bom tempo, nós perduramos com esse horário, e com o decorrer das pessoas que foram entrando, que elas foram fazendo parte da nossa igreja, nós mudamos o nosso horário e passamos a ter um horário de manhã. E o nosso horário alternativo com relação a ter culto, nós passamos a fazer quarta-feira, no horário das 20 horas, para que a gente pudesse estar trabalhando com as pessoas, nossos irmãos, assim, que nós não nos perdêssemos nenhum por causa da questão de não ter aonde ir, para você poder ouvir e participar e ter comunhão com a igreja. E eu vejo isso como um marco na nossa vida pessoal, meu e da minha esposa, a Gil, e também um marco na vida da igreja. Porque a nossa história começou a ser contada a partir desse culto lá, aqui quase 15 anos atrás. E 15 anos após, nós retornamos, assim, praticamente na nossa saída, com relação assim, nosso tempo de missões, tempo de servir ao Senhor aqui no Paraguai, está se findando. E nós estamos voltando às raízes. No qual nós começamos a fazer esse culto de quarta-feira. Por isso, não comece a chorar, não comece assim a pensar que isso é o fim, é apenas o começo, vai ser uma nova etapa, a gente vai estar junto, caminhando junto. Hoje nós temos a modernidade. Antigamente, para ir para o Japão era uma choradeira. Parecia que a pessoa ia partir e nunca mais ia voltar. Não sei se você lembra dessa época de 1980 e pouco, mais ou menos, antes do ano de 90. Eu me lembro que eu chorei quando o meu irmão caçula foi o único irmão que foi para o Japão, quer dizer, no sentido de todos que foram, foi o único que eu chorei mesmo, pensando que eu nunca mais ia ver esse meu irmão. Porque acreditava que o Japão era coisa que você sair da Terra e para o planeta Lua. Aí talvez quantos anos passariam. E dessa mesma forma ele voltou e na verdade está inclusive. Então nós vamos falar assim, vai ser um até logo, assim na nossa despedida. Mas eu vejo que é importante a gente manter as nossas origens, as nossas raízes. Eu vejo que isso também é um presente de Deus. Porque eu quero falar uma coisa para vocês hoje que fala sobre a questão da alegria na vida do cristão. Hoje eu falei, dei um testemunho de uma jovem que veio estar conosco aqui no ano de 2006. Ela era muito jovem ainda. Devia ter seus 14, 15 anos por aí. É isso mesmo, ou 16. Hoje ela teria 37, ia fazer 37 anos. E ela estava aqui. Veio apresentar com um grupo King Kids, fazendo coreografia. E essa pessoa, por questões assim de vontade da carne, ela se afastou de Deus por um tempo, casou,
construiu a sua família. E Deus permite que nós tomamos e fazemos as nossas escolhas. E ela escolheu realmente fazer as coisas conforme a sua vontade e o seu querer. Só que a vida é dura. Não é porque a gente não tem Deus que as coisas acontecem na nossa vida. As coisas que nós temos aqui na terra, que nós temos que passar em termos de sofrimento, em termos de enfermidade, em termos de situações de mercado com relação às questões financeiras, são tudo momentâneas, são tudo passageiras. E isso não quer dizer assim, porque a gente caminha com Deus ou não caminha com Deus, que nós não vamos passar por isso. Chove. Deus fala que o sol é para todos, a chuva é para todos, a vida é para todos, e o sofrimento também é para todos. Talvez o termo que eu quero usar aqui, felicidade, seja uma coisa que todo mundo busca ter, mas eu quero falar de algo maior do que felicidade, é da alegria que é a alegria que só o cristão tem, só o cristão que realmente caminha com Deus, que crê na sua palavra. Hoje de manhã eu preguei sobre a rocha, sobre a questão de nós fazermos e ter uma vida construída em cima da rocha. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão ouvindo a mesma palavra, sentado todo mundo espalhado em cadeiras diferentes, famílias diferentes, e pessoas da mesma família ouvindo a mesma palavra. E umas constroem a sua vida, edifica a sua vida em cima da rocha, que a rocha nada mais é do que a palavra de Deus, e outros constroem em cima da areia. E quando nós construímos a nossa vida em cima da rocha, ela é o que nos traz a verdadeira alegria. E quando nós construímos em cima da areia, está fadado o quê? Vocês já ouviram falar de areia movediça? Vocês sabem como faz para sair de uma areia movediça? Vocês já caíram numa areia movediça? E não querem cair também. Mas diz que quando a gente cai dentro de uma areia movediça, não é para se debater, não é para poder buscar fazer esforço. Nós temos que dobrar o joelho, levar para frente e depois levar o outro joelho, e calmamente a gente consegue sair. Eu não quero cair numa areia movediça para poder fazer o teste para ver se é verdade. E na nossa vida é assim, na nossa caminhada. O que será que a palavra de Deus quer nos trazer hoje como ensinamento? O cristão tem sede da palavra de Deus. O que é ter sede da palavra de Deus? É de viver. Não é só cantar, não é só ler, não é só simplesmente olhar ela como um livro. Nós temos que ter sede da palavra, né? De uma forma que o ser humano tem sede da felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Mas infelizmente, eu vou falar para você que eu quero destacar que existe uma condição, que existe uma imensa busca. O ser humano tem essa intensidade de buscar essa felicidade.
ela quer que a felicidade esteja presente na sua vida, ela quer viver isso. Mas eu quero dizer para você que a felicidade na vida do ser humano, ela é como uma nuvem passageira. Você já viu nuvem ficar permanente? A mesma coisa, você olha assim e vê uma imagem linda, passou, você vira os olhos um segundo, quando você olhar, mas nossa, aquela imagem linda se tornou, parece uma coisa de outro mundo, totalmente oposto. Assim é a nossa felicidade, ela é circunstancial. E quero dizer que outros querem chegar ao destino da alegria. Como é chegar assim? Mas ela quer chegar a essa condição de uma condição mais rápida que você possa imaginar que seja possível. Mas essa alegria eles buscam, o que eles fazem? Eles usam elementos que são dopantes, são coisas que são drogas, pensando que aquilo vai trazer uma alegria para a sua vida. E ela traz uma pequena porção de felicidade na vida. Quando você tem consciência ainda, quando você usa a droga, você não consegue ser feliz. Mas quando nós passamos do ponto, aí ela se torna praticamente a desgraça da vida da pessoa. E não é só da vida da pessoa, infelizmente ela causa problema para toda a sua família, né? Praticamente até a sociedade tem que participar, até a igreja tem que participar nessa condição. Você já ouviu falar de Salomão? Não sabe? Todo mundo já falou para você, ou você já leu quem é Salomão? Salomão não é aquele vendedor lá da mercearia não, que vende, entendeu? Frutas, né? Que aquele Salomão é aquele cara que vende pão na padaria. Não é. Esse Salomão era nada mais do que o filho de Davi, aquele que construiu o templo onde Deus veio habitar aqui na terra. É isso, dessa pessoa que eu quero dizer. E se você pegar Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes, você lê o que realmente ele fala com relação à questão da vida, à questão da alegria no sentido da felicidade humana. Esse cara era a pessoa mais sábia do mundo, e ele fala que ele teve uma condição de decepcionar com relação com ele mesmo, né? As experiências que ele teve na vida dele. Ele conta que ele foi buscar felicidade, mas como é que ele foi buscar essa felicidade? Ele foi buscar a felicidade, né, na condição de que ele buscava nas bebidas. Parece o mundo de hoje, não parece? Uma das maneiras de a pessoa buscar felicidade. Segundo, no dinheiro. Salomão, que foi antes da vida de Jesus Cristo. E também no sexo. Salomão foi o homem que teve mais mulheres nessa vida, nesse mundo. Ele teve 1000 mulheres, né? Eu não estou contando nem de uma, quanto mais de se a gente for pensar. Aí, e na fama, Salomão, ele narra isso. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver. Hoje, da mesma forma, muitas pessoas acham que assim, que a parte do ser feliz é ter dinheiro. Está preocupado com quanto que ela tem que ter, quanto que ela tem que guardar, quanto que ela tem que operar. Saúde, segurança e poder. Não é a vida de qualquer pessoa que tem condições de ter um dinheiro um pouquinho a mais, uma pessoa mais abastada, uma pessoa que tem mais condições financeiras, ela contrata segurança, né? Ela faz plano de saúde, aí o melhor plano de saúde, né? Escolhe a melhor aplicação de dinheiro. Pensando nisso, prazeres da noitadas,
prazeres nas coisas que o mundo oferece. Nós estamos num lugar bem propício para isso, onde oferece tudo. E amigos? Quem tem amigos aqui? Vamos ver se você arrisca dizer que você tem um amigo. Quem tem um amigo? A palavra nos ensina que o nosso melhor amigo não é o nosso irmão. A palavra diz que é nas nossas angústias é que se faz um irmão, mas não é um irmão, é um amigo. Então nós temos que ter cuidado e temos que zelar quais são as pessoas que nós vamos escolher como amigo. Coisas como essas nos dão o quê? Para nós. Muitas pessoas têm tudo isso. Muitas. Especialmente aqui nessa área, aqui onde a turma tem muitas coisas assim, em termos de olhos grandes, né, por todas essas coisas. Eu tenho os olhos pequenos porque é olhos japonês, é olho puxado. Então meus olhos, mesmo que eu queira, não dá para poder abrir meus olhos tão grandes assim. Né? Mas tem muitas. Tem tudo, mas são infelizes. Tudo isso não é ainda a alegria que nós devemos ter que buscar. Quando você olha por pessoas simples, pessoas humildes, ela parece que não tem problema, não passa fome, não tem problema com as crises, e são as pessoas que são mais alegres, mesmo não tendo nada. Qual é a diferença? Se quem tem tudo, não tem o principal, e aquele que não tem nada, tem o principal. Aí está a grande sacada, né? Que nós temos que pensar. Vamos abrir nossa Bíblia. A nossa introdução hoje foi um pouquinho mais alongada, para que a gente pudesse realmente valorizar o que a Bíblia nos fala em Filipenses 4. Eu vou prometer, não muito, mas eu vou reduzir a palavra, a mensagem, o máximo que eu puder, tá bem, gente? Filipenses 4, vamos fazer a leitura 4 a 7. Filipenses 4, versículo 4. Acho que é assim. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisas alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Isso aqui não é uma sugestão, gente, olha só. Não é uma sugestão. Aqui é um pedido. Olha só. Você acha que é um pedido? Ou um aconselhamento que ela está dizendo? Não é nenhuma dessas três coisas. Não é sugestão, não é pedido, nem aconselhamento. Ela é dada como se é uma ordem imperativa na nossa vida. Ela é uma ordem que nós temos que ter, nós temos que cumprir. Ser alegre não é uma opção na vida do cristão, certo? Ser alegre não é.
Por que não é alegre? É um mandamento. É um mandamento de Deus na nossa vida, que nós temos que ter. Então, é possível ser alegre. Se é um mandamento de Deus, se está dizendo que nós devemos alegrar-se sempre, então é uma ordem que nós temos que ter. E como que nós podemos obter isso? Um cristão, né? Já pensou um cristão triste? É uma contradição de termos assim. Um cristão triste é uma negação daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a rocha, daquilo que é o Evangelho. Fixe bem isso na sua mente e no seu coração. A nossa verdadeira alegria está onde? Não deve estar baseada somente nas coisas desse mundo, gente. Essas coisas desse mundo são o que? Felicidades, são coisas passageiras, são coisas que na hora tá bom, daqui a pouco tá ruim. Quando você chupa uma laranja, em cima começa doce, uma coisa gostosa. Quando você vai pegar o último finalzinho da laranja, já viu isso? Por que acontece isso? Às vezes ela é azedinha, às vezes é meio amargosa. Se você não prestar atenção, presta atenção. Você não tem uma coisa uniforme do começo ao fim. Agora vamos pensar como um cristão. Vamos pensar que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos pensar naquilo que é a salvação. Lembra que eu estava falando da Bárbara? A Bárbara é a menina que veio para cá. Passaram-se 20 anos. E ela se reconciliou com Deus. Lógico que também ela é gente. Ela pegou câncer no fígado. Com 36 talvez. Não, 36 não, vamos fazer a conta, 37. Com 34 anos de idade, ela pegou câncer. E ela voltou para Deus. E ela voltou a caminhar com Deus. E ela gravou um testemunho no ano de 2023. E ela dizendo que Deus podia curar ela e que Deus ia curar ela. E ela deu esse testemunho e eu vi esse testemunho dela, porque eu vi essa menina como uma menina que servia a Deus. Por questões de momento separou. E nós gostamos de malhar Judas, né? Mas Deus revela para nós a verdade. E eu vi da própria boca dela, vendo ela no vídeo, dizendo que ela tem certeza que Deus perdoou ela. E ela se reconciliou com Deus. E ela disse: o mais importante não é a minha cura física. O mais importante é a minha cura espiritual. E eu quero conhecer mais a Deus. E ela lutou 3 anos. Nós ficamos sabendo somente agora, no fim, praticamente, ou no meio do ano passado. E ela fez tudo, mas aí quando fez, é porque já tinha espalhado, todo o câncer já tinha espalhado para todos os órgãos. E ela veio a óbito agora no dia 4 de janeiro que passou. Ontem foi a luto em memória dela. E uma coisa que marcou muito
bastante assim para mim poder contar essa história, porque eu tenho filho, nós temos filho que foi batizado, ele e a sua esposa foram batizados na igreja e depois casaram e se afastaram de Deus. E toda vez que eles têm sofrimento, passam por angústia, por sofrimento, eles voltam e tiveram a oportunidade de Deus abençoar a vida deles, chorar na presença de Deus, mas mesmo assim nós seres humanos somos teimosos. E ele pode adquirir essa condição de poder ter o seu trabalho de volta, o seu emprego, ser honrado, homem honrado, trabalhador. E ela pode ter o seu filho, a sua filha, porque ela já passa da idade de 40 anos por aí, a minha nota, mas eles não queriam nada com Deus. E ontem ele postou que estava no culto da amiga, porque é amiga, são amigas lá desse tempo, de 20 anos atrás. E ele postou que estava lá, e ela estava lá, e eu via foto assim da nora, e elas, aquela coisa muito angustiada, muita preocupação. E aí, não sei, foi umas coisas muito interessantes que colocaram no grupo desse WhatsApp aí, a família, mas a família que não tem nada a ver com a família dos filhos ali, era mais da família Oshiro, que é da família do Jun, né? Fábio Oshiro. E aí o filho que é o outro também que se afastou de Deus, esse se afastou mesmo, porque ele não queria mais falar com Deus, porque ele se sentiu magoado com Deus também. E a outra filha também, assim, mas graças a Deus a filha já está se reconciliando com Deus. Aí ele fez um vídeo que postava a criança, tudo, e o Marcos, né, Marquinhos, ele perguntou assim: você ainda está na igreja? Eu falei: que conversa esquisita, um grupo que não tem nada a ver. E aí ele não respondeu nada. Quando foi hoje, aí o Fernando respondeu: é à tarde, hoje à tarde, normal. Então eles estão agora voltando a caminhar com Deus. Eu não falei nada, mas precisou alguém, entendeu? Passar por essa situação para que realmente eles pudessem enxergar que tudo isso que tem nessa vida são circunstanciais, essas felicidades que a gente busca e que ela é passageira, mas a alegria da salvação é aquela alegria permanente que independe das circunstâncias. A gente pode sofrer, pode passar por todas essas coisas, mas a nossa alegria, que sabe, não importa. Vocês viram quantas tragédias que estão acontecendo nesse mês agora? Vocês viram? Avião na Coreia, 179, parece que não vale nada. Fogo nos Estados Unidos, em Los Angeles, ontem parece que era mais de 100 mortos já nessa condição. Helicóptero caindo, pequenos aviões caindo. Tragédias. E olha, e você vê tudo pessoas que têm, pessoas que têm condições, mas quantos desses estão morrendo sem ter a alegria, que é a alegria da salvação? É uma coisa que nós temos que pensar. É muito bom a gente ter essa alegria que nós temos, que nos traz felicidade momentânea, né? Porque a gente se dá bem com a esposa, com a mãe, com o pai, com o filho, por alguns momentos, daqui a pouco, acabou de comer junto, a pessoa fez a melhor comida, a gente falou: nossa, que gostoso, você não sei o que, daqui a pouco, você não sei o que, você não o que, nada. Não é assim, não. A gente perde a nossa seriedade, né? Perde o domínio por nada. Então a nossa felicidade é momentânea. Acho que a gente possa buscar essa condição de que nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser como um cristão que tirou todos os farrapos, assim, sabe aquelas coisas que está, vamos falar, espinho na carne, essas coisas todas, mas que tirou do espírito que está angustiado. Sabe quando o teu espírito, que você não tem paz, que você não consegue dormir, que você tem sonhos, pesadelos e outras coisas mais.
nós temos que ter essa condição de vestir uma roupa nova, assim como veste de louvor a Deus. É essa condição que nós temos, independente das circunstâncias. Ser cristão é celebrar a vida com entusiasmo. Crise, tem um ditado que fala de crise. Não fale em crise, crie. Não era assim? Não fale em crise, crie. Crie algo novo, né? Inventa coisa nova. Não adianta só ficar se lamentando. É viver uma vida maiúscula, sabe? Vamos ver aqui, Márcia, você gosta de ter seu nome Márcia, Mayumi, com a letra M bem grande ou com a letra minúscula? As duas letras. Então que você seja uma cristã, assim, com a letra M, sabe? Mas M não porque é Márcia, porque é Mayumi, porque é a melhor, sabe? Mas em Cristo Jesus. É isso que nós temos que buscar assim. Porque nós, no natural, nós estamos minúsculos. Nós não temos poder para nada. Por mais que nós tenhamos na nossa mão, nós não temos domínio sobre as coisas, sobre a natureza, sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas, sobre a questão da saúde. Nós temos que ter o que andar no reino da fé. Andar nesse reino é caminhar a um dia, sabe? Saber que talvez a gente chegue com metade do corpo, talvez a gente chegue com a metade do patrimônio, talvez a gente tenha que dividir com nossos filhos, tenha que dividir com o marido, com a esposa, não sei. Mas não tem problema. Mas a gente tem que chegar inteiro espiritualmente na nossa vida. É viver como um cidadão do céu. Como é viver como um cidadão do céu? É andar em cima da rocha. Vocês sabem? Tem uma Bíblia ali. Não, ela continua a gravação. Ela continua. Mostra essa Bíblia, por favor. A capa da sua Bíblia. É a sua? Você viu? O que está escrito aí? A rocha. A rocha. Está vendo? Então o que nós temos que fazer é firmar a nossa vida. Hoje de manhã eu preguei sobre edificar a vida, a nossa vida em cima da rocha. E que é edificar a nossa vida em cima da rocha? Vamos olhar para que a gente possa pensar assim, como herdeiro do céu, como que a gente vai poder fazer essa nossa caminhada? Eu vou continuar pregando, falar mais dos tópicos, não hoje, mas sobre a questão da alegria. A alegria independe de fato da nossa vida, tá? Então nós vamos continuar falando sobre essas coisas, mas eu quero frisar bem. Abra Mateus 7:23. 7:24, 23, 24. Mateus 7:24. Para que a gente possa, nesse ano de 2025, a gente possa realmente viver essa condição de que nós não queremos mais ser a mesma coisa. Nós não queremos ter a nossa felicidade somente, nós queremos ter a nossa alegria, independente das circunstâncias que nós viemos a passar. Para isso, nós vamos pegar a nossa receita. Qual é a condição que nós temos para que a gente possa vencer e ter essa alegria permanente? Diz assim a partir do versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou,
porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós construímos a nossa vida, são duas condições, presta atenção aqui, são duas condições. Primeira condição, felicidade. Construa em cima da rocha. Felicidade, construa em cima da rocha. Alegria, construa em cima da rocha. As duas coisas. Nós podemos ter a felicidade e podemos ter a alegria, porque caso contrário, se nós confiarmos na nossa força, no nosso braço, no nosso conhecimento, no nosso intelectual, nas nossas condições de poder, essas coisas todas, nós vamos ser igual aquele camarada que construiu em cima da onde? Da areia. E vai acontecer o quê? Vai vir a ruína e vai afundar. Ele vai ser pobre materialmente e pobre espiritualmente, porque também não tem a salvação. Então não tem a felicidade e não tem a salvação. Tenho muitos amigos meus que momentaneamente ficaram sem a condição financeira e eles tiraram suas próprias vidas. E eles perderam tudo e perderam a salvação. Então nós, cristãos, temos a alegria da salvação. As condições normais que vai acontecer, não tem como evitar. As tempestades, as chuvas, tomara que olhe para que seja somente, chuva não seja com tanta intensidade, que seja com pouca, não seja aquela que seja um dilúvio, que não seja tempestade com raios. Saúde, peça, não sei se você peça, eu oro todo dia pela minha saúde, e peço a Deus que me dê saúde, e oro pela minha família. Todas essas coisas, contra as crises, contra as epidemias, contra todas essas coisas, nós não estamos ilesos, mas se nós estivermos caminhando, estivermos firmes, mantendo na palavra, construindo a nossa vida em cima da rocha, tenha certeza que Deus vai nos livrar, conforme você lê depois em casa, Salmo 91, porque fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não será afetado. Aí você lê tudo o que não vai acontecer, vai tirar faísca, talvez vai riscar você, talvez vai quebrar você, mas você vai passar. Então leia depois em cada Salmo 91. E eu sei que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos levantar? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Queremos agradecer, Deus, porque a Tua palavra nos dá uma ordenança. Ela nos diz que nós devemos nos alegrarmos sempre, não importando as circunstâncias, as situações, porque a nossa alegria não está naquilo que realmente o mundo oferece, que nos traz felicidades que são como nuvens passageiras. Felicidades são momentos, mas a alegria do Senhor é aquela que é para a eternidade. Deus, que nós possamos construir a nossa vida em cima da rocha, em cima da Tua palavra. Que nós possamos buscar as nossas felicidades ser realizadas conforme, Deus, a Tua palavra. E que nós possamos manter firme, Deus, nossa caminhada com relação à eternidade, que é a salvação.
Que essa alegria nunca venha se apagar no nosso coração e depende. Que nós possamos crescer, que nós possamos conhecer cada vez mais a Deus e possamos ter uma intimidade cada vez mais com Ele e poder caminhar com Jó, aquele que era o homem mais rico de todo o Oriente, de todo o Ocidente, que mesmo perdendo tudo, todas as coisas, materiais, família, saúde, ele não deixou de ter a alegria que deu do Senhor. E o Senhor o abençoou, trazendo restauração, renovo, e em tudo ele pôde ser feliz e ainda ter a alegria da salvação. Que tudo isso seja verdadeiro, Senhor, na nossa vida. Nos encoraja, Deus, a ser como Jó, a ter pelo menos, Deus, esse espírito de Jó, para que possamos vencer todas essas circunstâncias dessa vida e possamos, Senhor, nos alegrar. Mesmo quando vier a morte, nós possamos alegrar, porque sabemos que essas coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas do Senhor são para a eternidade. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos nessa noite. Abençoa na vida espiritual, abençoa na saúde, abençoa, Senhor, cada uma das necessidades. Que o Senhor abençoe, Deus, a cada casa, a cada lar aqui. Restaura, Deus, a vida de cada um, restaura a alma, cura as feridas, traga o perdão. Que o Senhor te venha e traga providências, Pai. Deus, eu sei que nós ansiamos por um ano de 2025, que seja um ano, Senhor, em cima da rocha, e que nossas bênçãos sejam dos céus, para que nós possamos glorificar, possamos, Senhor, enaltecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pedimos, Senhor, por uma noite ainda de descanso na Tua presença, nos leva, Deus, para nossas casas, nos dá, Senhor, uma semana mais do que abençoada, e que possamos mais abençoar as pessoas do que ser abençoados. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.